Olá, tudo bem com você, querido aluno do terceirão do centenário? A gente está com saudade e eu queria hoje começar a aula dando um alerta bem importante. Bom, a lei foi escrita no dia 28 de abril de 2020 e o número da lei é o número 20189. Diz assim: obriga no estado do Paraná o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, o coronavírus, e adota outras providências. E daí vai dizer assim, ó, o artigo número 1, obriga o estado do Paraná o uso de máscara por todas as pessoas que estiverem fora de sua residência. E aí deverão usar máscara a população em geral, preferencialmente máscaras de tecido, como essa aqui. Essa é a minha máscara que eu ganhei no projeto Drive-Thru da Esperança e ela foi feita especialmente para mim, um palmeirense. Ela é verde e branca. Aí ó, ficou legal, né? Bom, todos os transportes públicos, lugares como parques, em todos os lugares, a partir da lei número 20.189, ficou agora proibido, se você não estiver com máscara, o seu acesso a vias públicas ou a sua saída da sua casa e da sua residência, tá bom? Então se liga e coloca máscara. Bom, na última aula nós estávamos falando da introdução da cultura grega e a influência dela sobre as religiões. E nós falamos que para entender a cultura grega temos que também entender como que eles alastraram o seu poder. Inclusive na Bíblia a gente pode estudar essa parte histórica da Bíblia no livro de Daniel, e também como que sucederia esse império tão rápido como um leopardo, como ele compara. Alexandre o Grande conquista muitos países de maneira muito rápida e alastra o território da Grécia de maneira assombrosa, mas muito sábio, ele preserva a cultura local de cada lugar, mandando os sábios ou conselheiros, chancellors daquela época, para Atenas ou para suas capitais, onde girava todo o conhecimento. A gente viu que os gregos, então, começam a não mais querer ter aquela imagem assim do grego que só tinha conhecimento ali e que achava que a Grécia seria forte se ela em si pensasse e não expandisse de outras formas. Isso foi uma tentativa de deixar um legado, e a Grécia realmente deixou um legado muito importante por todas as gerações. Um dos gregos a deixar esse legado foi Epicuro. Epicuro é muito importante para nós. Ele funda o epicurismo, que basicamente pregava que você não deve abrir mão das suas satisfações presentes, de uma vida bem vivida. Em outras palavras, o carpe diem, para buscar uma vida de compensação futura, que é o caso depois de uma repetição argumentativa de Friedrich Nietzsche, entre outros filósofos ateus também. Por isso, já na cultura grega, eu estou falando de 341 a.C. até 270, porque a gente contava diferente, eu estou falando de uma cultura bem antiga que já havia desconstrução de divindade. Pessoas que não acreditavam que Deus era real. E muitas delas acreditavam que nós tínhamos Deus dentro de si. O epicurismo é formado aí pelo Epicuro de Samos, e ele, como eu disse, não era muito fã de abrir mão dos prazeres terrestres. Mas o que mais relevante ele deixou desse legado grego foram um trilema. A gente está acostumado com a palavra dilema. Um dilema é quando o ser humano está em dúvida entre duas possibilidades. É mais algo na gramática grega que também deixa de legado para a língua portuguesa, latim, enfim, as línguas se misturaram. Di no grego significa dois, e lema significa algum caminho. Então, dois caminhos opostos. O lema significa caminho oposto, oposição. Bom, o Epicuro foi o primeiro
a construir um trilema para ter uma linha de pensamento. A tese dele era baseada em 3 perguntas que levavam para caminhos diferentes, opostos, mas que deixavam o que ele queria dizer de legado para aquele povo. Bom, a primeira pergunta de Epicuro era: Deus é amor? Se sim, ele também possivelmente é todo-poderoso. Porém, se Deus é amor e Deus é todo-poderoso, não faria sentido existir o mal. Como alguém é perfeito, todo-poderoso, como alguém é amor e a maldade existir, ou alguém perfeito criar algo imperfeito, alguém com defeito de série, não faria sentido. Algo perfeito só pode gerar outras coisas perfeitas na lógica. Bom, ele levantou essas 3 perguntas para questionar a Deus na época dele. Epicuro também era um matemático, onde até teve mais êxito em deixar o legado. Mas até hoje, muitos escritores ou pensadores, grandes filósofos, ainda citam Epicuro como um dos registros mais antigos de alguém que defendeu a ideia do ateísmo. Já lá nos tempos em que a cultura grega acreditava em vários deuses, o politeísmo, com os Olímpos, com toda a escrita da Odisseia e tudo mais. Mas existiam ainda homens em todas as épocas que são aí os remanescentes do ateísmo. Mas como que a gente vai chegar nos remanescentes do ateísmo atuais? Bom, esse aí é Friedrich Nietzsche, e uma das suas filosofias, além de compatibilizar, bater bastante com essa ideia de que a gente tem que aproveitar e não abrir mão dos nossos prazeres atuais em busca de prazeres futuros prometidos num livro que a gente mal sabe se a história vai terminar bem, se é realmente verídico, se é um livro histórico. Então ele também dizia o seguinte: esse livro, essa história foi inventada para pessoas fracas, para conseguir a manipulação de massas de fracos. Essas histórias, livros como a Bíblia, foram criados e inventados. Eu, por exemplo, que me considero alguém forte, não preciso dessa muleta. E assim surge a cultura do eu, muito influenciado pelo Friedrich Nietzsche, uma cultura indiferente, uma cultura que o eu está acima de todas as coisas, uma cultura egoísta, muito diferente do altruísmo pregado pelo judeu Jesus Cristo, que veio a essa terra como Deus também para salvar a todos nós. A cultura de Friedrich Nietzsche dizia que se você é forte, Deus está dentro de si e você não precisa de muletas como a religião, como um pai, como uma família, se aliando até depois a Freud, como a gente citou também em outra aula. Bom, o que isso tudo tem a ver com a gente é o problema do sofrimento. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se ele é amor, por que existe o oposto do amor, que é a maldade? Se ele é todo poderoso, por que a gente sofre hoje? Por que a gente é imperfeito? Ele era perfeito e fez algo assim. Então, a terceira pergunta é: Deus não pode existir para Epicuro. Bom, nós estamos chegando no final da aula de hoje, mas eu queria que você pensasse nisso. Será que o livre-arbítrio explica tudo? Quando eu penso num caso Nardone da vida, eu sei que o livre-arbítrio não explica tudo. Muitos eram jovens ou nem tinham nascido ainda quando essa história ocupou os noticiários do brasileiro. Mas a menina ali no canto da nossa tela, a Isabela, ela não teve livre-arbítrio nenhum quando a sua madrasta persuadiu o seu pai, segundo os relatos deles mesmos, e o pai leva até o 6º andar do seu prédio e, sem titubear, joga a Isabela de lá. Ela fica agonizando por horas, porque o SAMU nem mesmo chegou ali naquele momento. Ela morre, logicamente, ali agonizando e a caminho do hospital, e jogada pelo próprio pai do 6º andar de um prédio. Eu te pergunto, Deus dá o livre-arbítrio para o pai da Isabela Nardone jogá-la mesmo sendo sua própria filha, a sangue frio,
do 6º andar do seu prédio, mas não dá o livre-arbítrio de uma garotinha sobreviver no auge da sua alegria na infância. Será que o livre-arbítrio consegue explicar tudo? Deus é amor, Deus é todo-poderoso, então por que o mal existe? Porque as coisas imperfeitas foram criadas por alguém perfeito. O livre-arbítrio não explica tudo, porque senão Deus daria livre-arbítrio para uns, mas não daria para outros, como no caso de Isabel. Mas se você quer solucionar tudo isso, e eu quero fazer junto com você, e a gente se vê aqui na próxima aula. Um abraço.